ao canal Top by Orlando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Ferrezi. Como eu falei no primeiro vídeo, eu montei esse canal porque a gente está de mudança para Orlando e eu quero dividir com vocês cada etapa dessa mudança. Então, se você tem essa vontade de morar nos Estados Unidos ou quer estudar e não sabe nem por onde começar, acompanha a gente aqui no canal que eu vou postando tudo para vocês, beleza? Então, hoje eu vou dar continuidade ao primeiro vídeo, que eu falei da primeira parte, que era tirar o I-20, né? Toda a documentação que era necessária para dar entrada no I-20. E hoje eu vou falar um pouquinho mais de como foi a nossa entrevista lá no consulado, tá? A bendita entrevista no consulado. Então, assim, a gente juntou toda a documentação do I-20, tá? A gente entrou no site do consulado, a gente preencheu aquele mesmo questionário que tem do de turismo, a gente preencheu igual, que tem aquelas perguntas meio bizarras, se você vai jogar uma bomba nos Estados Unidos, se você pretende se prostituir, aquelas coisas meio malucas que tem naquele questionário gigante, a gente preencheu igualzinho, só que quando a gente foi começar a preencher, a gente colocou como estudante. Então a gente teve que preencher 2 DS-160, que é o questionário, tá? Então, o Edgar, que vai estudar, preencheu como F1 e eu como acompanhante F2, tá? Então, teve as mesmas perguntas do de turismo, só que tinha algumas coisas a mais perguntando sobre a escola, tá? Acho que eram essas as informações que tinham, assim, de diferentes. Então, a gente teve que pôr o endereço da escola, o contato da escola, endereço. Então, acho que muda um pouquinho, mas, no geral, as perguntas são as mesmas, tá? Então, depois que a gente já tinha feito o I-20, a gente preencheu todo o questionário do DS-160, a gente pagou as taxas, tá? Tem que pagar aquela taxa SEVES, não pode esquecer de pagar, porque chegando lá na hora da entrevista, você tem que estar com os comprovantes dos pagamentos das taxas, tá? Então, a gente pagou tudo, imprimiu. Quando a gente foi fazer, anos atrás, a entrevista do turismo, do visto de turismo, a gente fez uma pastinha com tudo que a gente tinha de documentação, tudo que comprovava que a gente trabalhava, que a gente tinha residência. Então a gente fez uma pastinha, tudo certinho, pra chegar lá na hora e não ter nenhum tipo de problema de pedirem alguma documentação e a gente não ter, tá? E para o visto de estudante, o que a gente fez? Foi uma pasta muito mais detalhada. Tá? Então a gente pegou todas essas taxas que tinham que ser pagas, a taxa SEVES, a taxa 160, a gente juntou tudo, o I-20, pegamos olerite, investimento em banco, a escritura do apartamento, carro, tudo que comprovava vínculo aqui no Brasil, a gente juntou essa documentação, tá? Juntou tudo, pôs uma pasta para levar no dia do consulado. Primeiro, a gente fez o agendamento do CASV, eu nem sei se fala assim, acho que é CAVS, para tirar a foto. Então foi assim, a gente agendou um dia no CASV e no dia seguinte a entrevista lá no consulado. Para o CASV foi muito tranquilo, foi lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo, a gente agendou, fomos lá, chegamos no horário, não tinha fila nenhuma, a gente subiu, entregou a documentação para a pessoa lá do guichê, ela olhou muito por cima, a gente teve que pôr as digitais, né, e tirar uma foto, porque antigamente você tinha que levar a foto no dia da entrevista, agora não, você vai primeiro nesse lugar, tira a foto e eles te liberam para a entrevista do consulado. Então lá no caso foi muito simples, não teve nenhuma dificuldade, foi 5 minutos no máximo e a gente já estava liberado. Aí no dia seguinte a gente foi fazer a temida entrevista do visto lá no consulado. Chegamos lá no horário também, a fila estava enorme no dia que a gente foi. Então quando você entra, você pega a mesma fila de todo mundo, tá? Não é separado. Então a gente entrou na fila, esperou um bom tempo lá porque estava lotado o dia que a gente foi. A gente passou pela primeira triagem. Quando chegou na parte de dentro lá do consulado, como a gente era estudante e não era turismo, a gente foi separado para uma outra fila, tá? Então a gente foi para essa outra fila e passamos por um guichê separado lá onde a pessoa só olhou o nosso passaporte, não fez pergunta nenhuma, olhou lá no computador, olhou nosso passaporte e fez a gente voltar para a fila da entrevista do visto. O que acontece? É a mesma fila que todo mundo vai para tirar o visto de turismo, mas a gente passa na frente. Quando você é estudante, você não pega toda aquela fila. A gente meio que furou a fila, né? Encaminharam a gente e a gente foi para a parte da entrevista mesmo. É a entrevista onde é feito a entrevista de todo mundo, não é separado.
Então a gente tava lá na fila, foi até engraçado, porque você tá lá esperando, você fica meio de olho, né, pra ver como que é a entrevista das outras pessoas, pra ver como é que tá. E a pessoa que tava fazendo a entrevista da nossa fila tava aprovando o visto de todo mundo. E a gente tava até que, né, achando que o rapaz era tranquilo. Quando chegou na nossa vez, trocou a pessoa que tava fazendo a entrevista. Eu quase infartei, porque eu percebi que era um rapaz bonzinho que tava dando o visto pra todo mundo. Eu falei, ai meu Deus, só falta agora vir uma pessoa mais difícil. Aí ele chamou a gente, era um outro rapaz. Ele foi super educado, tá? Não foi nada assim surreal, ele foi muito tranquilo, só que a gente tinha a experiência do nosso visto de turismo, que a pessoa fez 2 perguntas pra gente no visto de turismo, nem olhou a nossa documentação, fez pergunta nenhuma e aprovou o visto de cara. Então foi muito fácil pra gente ter tirado o visto de turismo. Dessa vez foi muito mais difícil. O rapaz do consulado, ele olhou toda a nossa documentação, tudo que a gente levou ele olhou, tudo ele perguntou o que a gente ia fazer lá, quanto tempo que a gente pretendia estudar, onde a gente ia morar, olhou nossos investimentos, olhou a escritura de apartamento, de carro, fez um monte de pergunta, me perguntou umas 3 vezes o que eu ia fazer lá, se eu pretendia trabalhar, porque não pode, é ilegal, mesmo você estando como estudante, você não tem permissão para trabalhar. Então ele fazia umas pegadinhas, assim, ele falava de um assunto, depois ele voltava e perguntava, então você vai trabalhar lá? Então a dica que eu dou pro visto de estudante, leve tudo que você tiver de documentação que comprove vínculo aqui no Brasil, não minta, tá? Faça de tudo para estar tudo certinho os documentos, porque eles têm como, acho que, conferir. Se você fizer tudo planejadinho, eu acho que a chance de você conseguir é mais fácil, tá? Então, assim, a gente ficou lá uns 10 minutos conversando com ele, acho que foi 10, 15 minutos. Ele perguntou sobre tudo. A gente tava super nervoso na hora, porque a gente chegou até a achar que ele não ia dar o visto. E a gente já tava com tudo planejado pra ir, né? Ia ser um balde de água fria se ele não aprovasse. A gente ficou bem tenso na hora, porque foi muito diferente da entrevista do visto de turismo. E não tem como não ser, né? Porque a gente tá indo morar lá. Mas no final, graças a Deus, ele aprovou o visto. Deu visto pra gente e aí foi um alívio, né? A gente foi embora, os passaportes com o visto chegariam na nossa casa depois de uma semana e para nossa surpresa, quando a gente chegou aqui e depois de uma semana chegaram os passaportes, veio no visto 4 anos aprovados pra gente estudar. Então a gente tem 4 anos para estudar nos Estados Unidos. A gente ficou muito feliz, né? Porque a gente estava contando com no máximo 1 ano. Então, só que assim, quando você tá lá, você tem que estar estudando constantemente, você tem que provar, né, que você está estudando. Então, foi mais ou menos isso, gente. Foi bem criterioso a entrevista, dá medo, mas se você se planejar, se você tiver tudo certinho os documentos, eu acho que tem super chance de dar certo. Se você tem essa vontade, tem esse sonho, corre atrás, eu acho super válido. Quando a gente faz as coisas planejadas e tudo correto, eu acho que no final dá tudo certo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com as dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder ajudar, vocês me perguntem aqui que eu respondo, tá? E tudo que for acontecendo agora da viagem, para alugar carro, comprar carro, casa, tudo que a gente fizer lá, que eu puder ir ajudando vocês aqui, postando, eu vou fazendo aqui no canal, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!